A Divina Comédia, canto 26. Estamos agora na oitava vala, a dos maus conselheiros, que estão presos em chamas que se movem continuamente e os envolvem por inteiro. Dante avista, de cima da ponte, uma chama dupla que, Virgílio explica, contém as almas de Ulisses e Diomedes. Dante roga para se comunicar com eles e Virgílio pede a Ulisses que revele aonde foi para morrer. Ulisses conta sua última viagem, como, pela vontade de conhecer o mundo e os homens, ele, já velho, reúne uns poucos antigos companheiros e, num só barco, atravessa as colunas de Hércules e alcança, após longa viagem, o centro do hemisfério austral, onde avista uma ilha na forma de uma única e altíssima montanha. Mas, na hora de abordá-la, ergue-se dela um tremendo tufão que, como a alguém agradou, arrebata o barco e o mar se fecha sobre eles. Alegra-te, Florença, que és tão grande que as asas bates por terra e por mar, e pelo inferno teu nome se expande. Entre os ladrões 5 pude encontrar, teus filhos, o que a mim se traz vergonha, nem com grande honra te deixa escapar. Mas se é verdade o que nalva se sonha, da praga sentirás breve o sucesso, que não só prato cheio te proponho. E se já fosse eu, não lhe seria avesso, antes que seja, já que deve ser, que mais me pesará, mais que envelheço. Partimos, pois, a subida a empreender, pelo caminho que havíamos descido, e sempre com o meu mestre a me suster, e me guiar pelo frágido ínfido da ruína da ponte remanente, que pé sem mão nunca teria vencido. Apiedei-me e me apiedo novamente, quando volvo ao que vi mais que ele usa, conter-se ainda refreio a minha mente, de correr sem que a virtude a conduza, para que, se boa estrela ou melhor cousa, me assiste e eu próprio não lhe dê recusa. Como o aldeão que no morro repousa, nessa estação em que aquele que aclara, o mundo já mais tarde a face pousa, e a mosca cede ao mosquito a seara, vê que de vagalume se alumia o vale onde quiçá ele colhe ou ara, assim vi que de chamas resplendia esse oitavo bolsão, quando chegaram meus pés aonde o seu fundo aparecia. E como aquele que os ursos vingaram, de Elias a carruagem viu partindo, quando os corcéis pro céu se levantaram. E só podia com os olhos ir seguindo, dele não mais do que a restante chama, como uma nuvenzinha que ia subindo. Aqui assim cada chama se movia continuamente para esconder sua presa, que é um pecador que dentro custodia. Estava eu sobre a ponte em tal surpresa, que tombei quase não fosse aventura de me agarrar da rocha a uma aspereza. E o meu guia, ao me ver nessa procura, há um espírito, disse, em cada fogo, que se enfaixa daquilo que o tortura. E eu, mestre meu, após ouvir-te logo, fiquei mais certo do que havia intuído, que assim fosse, dizer-me, ora te rogo, quem está nesse fogo dividido, nas pontas que eu queria surgir da pira, em que Anteócles foi com o irmão ardido, e ele lá sofrem essa pena de ira, Diomedes e Ulisses juntamente, a pena vão como a arrostada ira. Dentro daquela chama se ressente o logro do cavalo que foi porta para a dos romanos garbosa semente. E lamenta-se o ardil pelo qual morta, Deidamia ainda por Aquiles chora, e por Paládio apenas se comporta. Se eles puderem do fogo para fora falar, disse eu, mestre, muito te rogo, e vale um rogo como se 1000 fora, que admitas esperarmos até logo, que essa chama cornuda para cá venha, vê que de um seio para ela eu me jogo. E ele, creio que ao rogo teu convenha, justa acolhida, e eu o acato também, faz porém que tua língua se retenha. Deixa falar para mim, que entendi bem o que queres, porque do teu falar, sendo gregos, talvez tenham desdém. Chegou o fogo, onde o tempo e o lugar pareceu próprio ao mestre para sua chama, e desta forma então ouvi falar. Ó vós que estáis os dois numa só chama, se de vós mereci no meu viver, se de vós mereci alguma fama, os altos versos meus por escrever, não vos moveis e um de vós me diga aonde perdido foi para morrer. Logo a ponta maior da chama antiga começou a agitar-se murmurando, como faz chama que o vento fatiga,
Depois, de cá para lá, a ponta ondulando, como se fosse a língua que falasse, jogou para fora a voz e disse, quando decidi que de Circe me afastasse, que um ano me enleou lá por Gaeta, antes que Enéas assim a nomeasse, nem de filho ternura, nem afeta, pena do velho pai, nem justo amor, que alegraria Penélope dileta. Em mim puderam vencer o fervor que me impelia a conhecer o mundo e dos homens os vícios e o valor. E me atirei ao mar aberto e fundo, com um só lenho e a pequena companha que ainda era o meu haver fido e jucundo. De costa a costa fui até a Espanha, até o Marrocos e a ilha dos Sardos e outras que aquele mar à volta banha. Éramos eles e eu velhos e tardos, ao chegarmos do angusto estreito à frente, onde Hércules ergueu os seus resguardos, para que o homem mais além não tente. Já os mares de Sevilha transcendidos, como os de Ceuta à esquerda mão jazente, ó irmãos, disse eu, que por 100.000 vencidos, perigos alcançastes o ocidente, a esta vigília dos nossos sentidos, tão breve que nos é remanescente, não queirais recusar esta experiência, seguindo o sol de um mundo vão de gente. Considerai a vossa procedência, não fostes feitos para viver quais brutos, mas para buscar virtude e sapiência. Meus companheiros fiz tão resolutos para a viagem com tão curta oração, que não seriam mais dela devolutos. Voltada a popa para amanhã já são asas os nossos remos na ousadia do vôo apontado para a sinistra mão. Do outro polo as estrelas todas via, agora à noite, enquanto rebaixado, do chão do mar o nosso não surgia. 5 vezes reaceso e cancelado, fora o lume que a lua de baixo banha, depois do fundo passo ultrapassado. Quando surgiu-nos diante uma montanha, pela distância escura e alta tanto, que nunca eu conhecera outra tamanha. Nossa alegria logo volveu-se em pranto, que um remoinho dela levantou e feriu o lenho no fronteiro canto. 3 vezes com a água toda ele rodou, na quarta erguida a popa foi arrojado, pro abaixo como alguém agradou, até que o mar foi sobre nós fechado.